Bem-vindos. Começa agora mais um 45 minutos a Porto. Temos aqui hoje muito assunto para tratar. Temos um jogo para falar, temos destaques para dar, temos prémios para falar, temos uma antevisão para fazer e ainda temos aqui uns resultados das modalidades do Porto para dar a conhecer também a todos. Obviamente, alguns, os que seguem mais atentamente as modalidades já o saberão. Principalmente das modalidades que jogaram na passada semana e durante o fim de semana, e também já se sabe contra quem é que o Porto vai jogar na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Entre estes assuntos e outros, vão fazer-me companhia ao longo destes 45 minutos e mais e mais uns pauzinhos, como sempre. Já cá está o António Martins e o Hélder Sousa, bem-vindos a ambos. Vamos começar pela degustação do leitão, vamos dizer assim, visto que o Porto deslocou-se até ao estádio do Anadia para para jogar e derrotar, sem grandes margens para dúvidas, aplicando chapa 6, portanto, como se costuma dizer, à meia dúzia é mais barato, e o Porto aplicou 6 golos ao Anadia, com Cláudio Ramos na baliza, depois Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo e Wendel, meio campo com Gruitch, Bruno Costa, Gabriel Veron, Otávio e na frente Namazo e Tony Martínez. Tanto pode ter sido Namazo e Tony Martínez na frente, como também de vez em quando também houve Veron e Tony Martínez, com Namazo encostado a uma das aulas, mas isso já lá vamos falar. O Porto foi a jogo com estes, ainda jogaram Manafá, que regressou à competição 10 meses depois, Marcano, Bernardo Folha, Gonçalo Borges e Evan Nilsson. Pode-se dizer que neste jogo marcaram, os setores todos marcaram, setor defensivo, setor do meio e setor da frente. Namazo fez o primeiro aos 6, o Gabriel Veron estreou-se a marcar na equipa do Porto e fez o gol aos 11. O Tony Martínez faz golo por 2 vezes, aos 31 e aos 86. O Fábio Cardoso marcou aos 50 e o Bruno Costa marcou a acabar o jogo. E, portanto, ao minuto 90, Bruno Costa fez o seu primeiro golo esta temporada com a camisola do Futebol Clube do Porto. António, vou começar por ti. Sim. O Porto não precisou de muito para degustar do leitão e resolveu a coisa cedinho na primeira parte, porque os golos vieram uns atrás dos outros e, como diria o Cristiano Ronaldo, os golos são como o ketchup, quando vem um, vêm todos logo a seguir. Sim, é verdade. Foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto já sabia o resultado dos seus mais diretos opositores, não é? À conquista da taça, digamos assim, e sabíamos que tinha havido uma surpresa e uma meia surpresa, não é? Até então, e o Sérgio Conceição deve ter aproveitado isso para vocês estão a ver, e como ele mexeu até bastante na equipa, mexeu em todos os setores, praticamente, desde a defesa, da baliza à frente de ataque, e o que é certo é que não se notou grande coisa. Os jogadores que tiveram a oportunidade demonstraram, quero frisar, o Verón fez um jogo muito bem conseguido, o Tony Martínez também sempre muito aplicado, ele é um jogador que corre bastante também, e o meio campo também, pronto, também temos que salientar que era a equipa do Anadia, não é? Que está numa divisão inferior e que o Porto não fez mais que a sua obrigação. A goleada foi surgindo muito naturalmente, não é? Foi marcando, como disse, o primeiro golo e depois o Porto aproveitou as oportunidades que estavam a aparecer e fez golo, falhou lá mais uma outra oportunidade. O Tony Martínez teve também um bom lance antes do segundo golo para poder concretizar o seu primeiro, mas as coisas não se proporcionaram. Mas o Porto fez um jogo tranquilo, que é muito importante, e que soube resolver rapidamente e sem deixar que o Anadia pudesse acreditar que chegaria a fazer algum tipo de surpresa. Muito bem, de resto, Hélder, já te vou passar a palavra, apenas dar as boas-vindas ao Alberto, que está de volta depois de
depois de uma semaninha de férias do programa, vamos dizer assim, não foram bem férias, enfim, foram obviamente outras questões para aqui não interessam. Portanto, Alberto, estás de novo bem-vindo aqui ao programa. Digo só Alberto ou digo Alberto Edmilson Pinto? Edmilson Pinto. Eu já estava com saudades vossas. Hoje também tive 101 anos, não se fazem todos os dias. Faz-se só de 101 em 101. Quem faz 101. E não podia deixar de estar presente neste aniversário também de uma senhora que é portista, apesar de o filho, que quem sou muito amigo, ter outra cor clubística que não o azul. Mas pronto, já estava com saudades vossas. Estou a ver que temos aqui o António Martins, que eu não conhecia. Muito prazer. Muito boa noite. Boa noite. O Helder já conheço, não está cá o meu Delfim do princípio. Mas para a semana está cá. Tudo bem, sim senhor. É um gosto estar convosco novamente. É também sempre um gosto ter-te aqui connosco. Já vou a ti, Alberto, portanto vou dar-te aí um tempinho para pensares. Helder, o Porto não precisou de muito para ganhar este jogo frente ao Anadia. Foram 6, se calhar até podiam ter sido mais. No final da primeira parte já estavam 3. E na segunda parte o Porto duplicou o marcador e marcou mais 3. Para viva, sim, o Porto teve o mérito de conseguir marcar um golo bastante cedo, o que ajudou bastante nesses jogos em que equipas mais pequenas, teoricamente, como se diz, conseguiu abrir ali a defesa do adversário e depois o Verón fez uma jogada muito boa também pelo lado esquerdo e fez o golo. Aliás, nesse jogo a salientar que há 2 jogadores que se estrearam a marcar pelo Porto, o Verón e o Fábio Cardoso, na segunda parte. E pronto, e o Sérgio mexeu bem na equipa, poupou alguns jogadores importantes para o próximo embate com o nosso rival. E de facto, como diz o António, deve ter avisado: olhem, atenção que houve uma surpresa e uma meia surpresa, não vamos ser nós também ajudar na festa da taça. E pronto, e correu bem, a equipa jogou bem. Gostei muito dos centrais, tanto do Fábio como do David Carmo. Ok, não tiveram opositores de grande valia a nível ofensivo, mas tiveram muito certinhos no centro de defesa, o que é sempre bom para jogadores ainda pouco rotinados, o que é bastante bom. Mas de resto gostei da equipa, gostei muito do Tony Martínez. O Tony Martínez é aquele jogador que pode não jogar bem, mas dá sempre o litro pela equipa. E pronto, acho que o mesmo guarda-redes, o Cláudio, teve bem num lance que já estava 3-0, podia ser o gol de honra da equipa adversária, mas esteve muito bem nesse lance. E aí vê-se quem são os bons guarda-redes, que quando são chamados conseguem marcar a diferença. E pronto, foi um resultado justo, 6-0, pode ter sido 7, pode ter sido 5-1 ou 6-1, mas pronto, gostei muito da equipa do Porto. E o Nadia também, há que salientar, apesar de ter sofrido 6 golos, não fez um jogo mau. Pronto, a diferença é que o Porto é muito melhor. Mas agora esperamos pela próxima fase da Taça Portugal, que é um troféu que queremos ir ao Jamor buscar mais um caneco este ano. Vamos lá ver. Alberto, o Porto dá chapa 6, ou como diria o outro, à meia dúzia mais barato. Estes 6 golos mostram claramente a superioridade da equipa do Porto em relação ao Anadia, mas se calhar diz mais daquilo que foi o jogo do Porto, provavelmente aquilo que vale a equipa do Anadia, óbvio. É evidente. O Sérgio Conceição tinha avisado que era preciso estar na máxima força, estar 100% alerta, porque a gente sabe que na taça às vezes acontecem surpresas. E como vimos nesta jornada da taça, acho que caíram 6 ou 7 equipas da primeira divisão às mãos. 8, acrescenta mais uma, 8. Foram 8. 8. Às mãos de equipas secundárias e até do terceiro escalão do futebol português. E isso, pronto, não deixa de ser futebol, e assim a taça tem destas coisas. Acontece um pouco por toda a Europa,
muitas das vezes equipas que ninguém conhece fazer este tipo de pregar este tipo de partidas às equipas ditas mais que são superiores e que são mesmo superiores. Só que para muitas equipas dos segundos e terceiros escalões é o jogo da vida deles, não é? Eles provavelmente muitos daqueles jogadores nunca mais jogarão contra aquelas equipas e contra aqueles jogadores que são os ídolos e por quem eles torcem e não sei o quê. Por isso acontece taça e acontece taça em Portugal, em Espanha, em Inglaterra e em todos os campeonatos isto acontece. E o Porto foi avisado para o que tinha que fazer. O Porto também já noutros anos também já aconteceu o que aconteceu aos nossos rivais, não é? Alberto, e em casa, lembro que o Atlético E em Torriense foi em casa que perdemos. Não é bonito não é um sabor agradável. Por isso, isso já aconteceu a toda a gente. Aconteceu aos nossos primeiros principais rivais, aconteceu a um deles que saiu e podia ter acontecido a outro que teve na iminência de sair. Nós estivemos bem, estivemos eficazes, marcámos 6 golos, podíamos ter marcado mais. Temos excelentes avançados. Pena é, na zona mais atrás, não estarmos tão bem, entre aspas, porque os nossos alas, há jogos que fazem jogos fantásticos e há outros que quase que dá vontade de lhes dar umas sapatadas, tanto ao Zaidu como ao João Mário, não é? Não sei o que é que lhes vai pela cabeça. E pronto, e no meio campo temos a sorte de ter o colombiano que está a ficar velhinho, mas é muito bom. Temos o Otávio que é pau para toda colher para toda a panela, se calhar é melhor dizer assim. E o Eustáquio que está a ser, para mim não é uma surpresa, que eu gosto dele, e está a dar conta do recado. É evidente que não temos ali um maestro como tínhamos o ano passado com o Vitinha, mas Alberto, só para salientar, é complicado para um treinador conseguir motivar uma equipa. Imagina, o Benfica, que jogou com o PSG e o Porto jogou com o Bayer Leverkusen na Alemanha. É difícil motivar uns jogadores deles que jogam contra o Messi ou contra o Neymar ou etc. E depois vão jogar às Caldas ou vão jogar o Anadia. Portanto, é difícil motivar esse. Ou seja, ou as suas linhas querem mostrar serviço, que foi o Porto, que querem mostrar que são também peças válidas para a equipa, mas não é fácil motivar os jogadores. Okay, então jogo com o Messi no Parque dos Príncipes ou em Leverkusen e vou jogar agora contra o Anadia. Também essa parte psicológica que também é preciso trabalhar nas equipes e às vezes a soberba às vezes não ajuda, não é? E é o trabalho de treinador, não é? É o trabalho de treinador. Muitas vezes inconscientemente, se calhar o jogador não faz por mal, mas inconscientemente não joga aquilo que deveria jogar, inconscientemente. Porque pensa que aquilo, pronto, quer dizer, jogar contra o Paris Saint-Germain é uma coisa, jogar contra o Anadia, isto são favas contadas, isto é, não é? Ou é mais... ou depois há um gol, não é? 10 minutos, a gente dá 6 ou 7 ou 10 e pronto, e está arrumado. O problema é que às vezes não acontece. Toda a gente tem o seu torriense, não é? A sua Fátima. O seu Fátima e não sei o quê. E pronto, isto acontece muitas das vezes. E para o ano vai acontecer outra vez. Isso é assim. Nesta jornada, 8 equipas da primeira divisão. É muito. São muitas. Logo na primeira jornada que eles entram, não é? Irem fora. Por isso, a culpa não é só. A culpa não é só das equipas das 3 grandes, não é? Que vão jogar na Liga dos Campeões, depois vem quer dizer, com um consciente de que estes gajos não jogam como jogam o Paris Saint-Germain, ou Werder Bremen ou Marselha, não é? Por isso, são favas contadas. O problema é que os outros que não jogam na Liga dos Campeões também foram eliminados. É verdade. Não é? As equipas dos escalões secundários hoje em dia já têm bons treinadores. Se vocês repararem,
A equipa que eliminou o Boa Vista tem... Diga. E treinam tanto e estão bem. Treinam tanto, exatamente. Embora uns vão trabalhar no outro dia, após o treino, não é? Há muitos lá. Mas há sempre a motivação, como o Helder dizia, de jogar contra... Exatamente, que é vamos ganhar, aquilo é o jogo da vida deles. É o jogo da vida, não é? Em vez de beberem 2 cervejas e uma série de bolsos, tem mais cuidado para a alimentação. Eu vejo a moda de onde eles, pronto, de onde eles estejam. A diferença é essa. Mas pronto. E muitas vezes Jogamos bem, temos tanto das primeiras, na primeira equipa como na segunda, para a segunda equipa, se pode falar assim, uma linha avançada muito boa. Isso jogo quem jogar, desde que jogo o Taremi, ganhamos sempre, não é? Ou quase sempre, vamos esperar que sim. Desde que ele faça um penalti, mesmo que não seja. Mas que seja mesmo penalti. Sim, senão dizem que ele é fiteiro. Não. Na sexta-feira Se vocês repararem, ainda agora, os jogadores do Sporting, que viram cartões amarelos por simulações. E já não é o primeiro, no jogo passado. António, pode até nem ser penalti, mas desde que se marque. Pois, já está. Porque a Azia era a dobrar. Pois, exatamente. Sim. Opa, mas agora agora com o VAR é mais difícil. Pá, só se for. O VAR é mais difícil. Também pode se enganar. O gajo pode estar a dormir, não faz mal. Sim, aquele penalti na Madeira, pá, quanto ao Casa Pia, é inacreditável como é que o árbitro e o VAR não veem que aquilo não é penalti. Pá. E vermelho, expulsam o gajo, penalti é golo e o bonito perde o jogo em casa. Mas isto do VAR, com a imagem parada, é que pode-se fazer muitas leituras. Porque depois há sempre o toque, não é? E depois tem que se ver a densidade do toque e com a imagem parada, a leitura pode-se ler aquilo de 2 maneiras. Ou 3, ou o quê? Depende da perspectiva, de quem está a ver o lance, do clube de quem está a ver o lance, não é? Para nós é quase sempre penalti, mas às vezes também não é, não é? Por exemplo, a bola na mão, hoje em dia tem várias leituras. Claro. Se vocês repararem, mas nós vimos para um lado ou para o outro. Viram o penalti que o Rochinha tentou tirar. Por exemplo, também. Isto é bom para que se comecem a calar um pouco as bocas que mandam ao Taremi, porque exatamente. Também há quem faça não. O Taremi, quando se sente carga, ele faz-se o penalti. Faz penalti, faz. Mas porque sente carga. Pois. Depois e não é isso. O Taremi muitas vezes vai em velocidade e quando ele para, já sabe quem vem atrás dele vai-lhe bater, não é? E ele deixa-se, ou toca-lhe na perna, ou toca-lhe nas costas, e ele deixa-se levar. Mas se vocês repararem, esses lances na defesa é sempre falta contra os avançados, mas nas grandes áreas nem sempre é penalti. António Martins, eu não vi, só vi na televisão, um jogador parecido com o Taremi, que era o Eusébio. Sim. Não, e tínhamos outro. Nós tínhamos outro que jogou no Benfica, que era o Jonas. Que esse, Jonas, sim. O Jonas era o acho que para mim. O Jonas eu dou de barato. Eu estou a falar de um jogador que foi um rei, e é considerado um rei, por conta do mérito. Ele fazia exatamente o que o Taremi fazia. Sabia servir-se da inteligência dele. Sim. Para fazer o penalti. Pá, mas enquanto o Jonas, o Futre e o João Pinto, às vezes às vezes mergulhavam mesmo, não é? O Futre, eu invento o Futre. Mas tu ouves o Futre, eu gosto muito do Futre. Ouves o Futre a falar, ele não deve muito à inteligência. Não é? Sim, mas ele sabia fazer aquilo. Para jogar futebol e mais nada. Sim, eu lembro que andava na tropa na altura e o meu tenente dizia que ele era o melhor jogador a fazer queda na máscara. Que a gente fazia a queda na máscara, tinha que se atirar para o chão e o Futre fazia aquilo exemplar. E nunca foi à tropa, não é? Safou-se. Foi o Mário Soares que o safou, não é? Foi o Mário Soares que o safou, é verdade. Nós temos moderador neste programa? Acho que não. Francisco, força.
Eu digo sempre a mesma coisa, vocês é que são os protagonistas. Eu só me ponho na cadeira. É que se tivesse cá o Zé Sousa, tu não falavas sequer. Eu só lanço os assuntos para a mesa. Vocês é que distribuem as cartas. Aliás, eu só distribuo as cartas, o resto vocês é que jogam. Tens de falar da antevisão do clássico, pá. Isso aí tem que ser. Temos de falar disso. Pá. Já lá Mas vamos. também ainda não falámos no Leverkusen. É verdade. Falta essa parte. Mas o moderador... É que manda, pá. Não falámos do jogo com o Bayer Leverkusen. Agora não. Não, falaste da primeira mão. Falta agora da segunda pois mão. não. Pois não. Nós fizemos a antevisão ao jogo, não falamos do jogo. Fizemos, exatamente. Pois, exato. Pois, exato. Eu Lá fiz foi 3-0. Lá foi 3-0, não foi? Foi. E Portanto, ainda mais temos de acelerar isto. É verdade. É para se conseguir falar de tudo. E falar da nossa equipe, pá. É que eu já nem me lembrava desse, porque eu tinha ficado com a sensação que já se tinha falado nisso. Mas não. Foi na véspera. Mas não. Portanto, também já lá vamos ao jogo do Porto com o Bayer Leverkusen, que se calhar até foi, talvez não tenha sido tão emotivo como foi o jogo no Dragão, mas também deu muitos motivos também deu muitos motivos de felicidade para os portistas. Indo ao encontro daquilo que foi para vocês a avaliação de cada jogadora, e agora aqui não vamos olhar para os dados da Goal Point porque não há. Vamos olhar às notas dadas pelo site, pelo 00, neste caso. Portanto, vamos cingir aquilo que são as notas do 00 para vos pedir uma avaliação a cada jogador, indicando já a vocês quem é que para vocês foi o MVP ou o homem do jogo, ou se quiserem MVP e homem do jogo, até pode ser o mesmo jogador. Portanto, Hélder, vou começar por ti. Olhando para aquilo que foi a forma de jogar de cada um, não te vou pedir que faças a avaliação de cada um com nota. Se quiseres dar, podes dar. Mas o que eu te quero pedir é o que é que tu achaste individualmente de cada jogador, não só dos que começaram, como daqueles que entraram no decorrer do jogo. Pá, gostei muito da equipa do Porto. O Vendel acho que de facto está um bocadinho abaixo do resto da equipa, mas também fez um jogo regular. Gostei muito do Verón, que mostrou de facto que é um bom jogador, e que o Sérgio está a fazer o trabalho de casa, está a mostrar o que é o Porto, o que é a nossa equipa, a nossa maneira de jogar, e gostei muito dele. Do Tânia Martínez, que teve bem nos 2 golos, em especial no segundo, aquela cabeçada é muito boa. E como geral, a equipe teve bem, portanto, para ser mais sucinto, mesmo os miúdos que entraram, tanto o Folha como o Gonçalo, também gostei bastante. O Gonçalo é um jogador mais acutilante, sim, mas como geral, a equipa teve bem, portanto, 6-0, está tudo dito. Queres destacar alguns? O Verón e o Tânia Martínez foi os que mais gostei. Muito bem, Alberto, não sei se contigo já tinha feito, não sei se por acaso já tinhas entrado em algum programa com não, a ter de se fazer avaliação a cada um dos jogadores, mas é isso mesmo que eu te peço agora. Não te vou dizer que dês exatamente as mesmas notas que deu o 00, mas faz tu uma avaliação de cada jogador, ou se quiseres dizer quem é que para ti foi o MVP ou o homem do jogo, e dizer como é que foi a equipa no seu global, ou individual, como quiseres. Claro, daquilo que eu vi, e pronto, e também não posso fugir àquilo que é a pontuação, porque é realmente aquilo que eu penso também, e indo um bocado, começando pela defesa, o Fábio Cardoso está muito bem, jogou muito bem e está muito confiante, e nós não tendo o Pep, é bom que tenhamos o Fábio nesta forma, que para mim está melhor que até que o David Carmo. O David Carmo ainda anda à procura ali da posição dele e de saber como é que a equipa joga. Ele vai lá, mas ainda está a encaixar-se. E o Fábio Cardoso parece que já está bem encaixadinho, e isso é bom para nós, é bom para o Porto, não tendo o Pep.
E depois eu destaco dois jogadores no meio campo. Gostei muito do Bruno Costa. E claro, o Otávio, quer dizer, nunca engana. E lá na frente, o Tony Martínez, para mim, é dos melhores avançados que o Porto tem. Eu não claro que não o ponho ao lado do Taremi, mas entre o Tony Martínez, o Edmilson e, o Dani Namasso, e eu gosto muito do Tony Martínez. Eu punha mais vezes, se eu fosse o Sérgio, punha mais vezes o Tony Martínez a jogar, porque é raçudo, é inteligente, tem força, tem corpo para aguentar cargas e para ir à carga, e por isso ele está aqui, destaca-se aqui como o melhor jogador em campo neste jogo. E o Verón está a ganhar cada vez mais confiança e pronto, e vai ser craque, quer dizer, ele já é craque, mas vai ser craque. E tal como o David Carmo, cada vez mais confiança. Quanto mais confiança ele tiver, melhor fica, porque o jogo dele ele tem no todo. E depois dos que entraram, o Manafá ainda anda ali a ver o que é que dá. Pronto, ainda não está lá. O Bernardo Folha, para mim, é uma surpresa. E deposito muito bons jogos e um bom futuro ao Gonçalo Borges. Espero que ele não se perca e que continue a ser o jogador que é, porque acho que vai ser craque também. Mas pronto, para mim o melhor jogador neste jogo foi o Tony Martínez, mas destaquei estes que acho que se evidenciaram. Para mim o Otávio é sempre o melhor jogador do Porto, sempre. Para aquilo que ele faz, para aquilo que ele batalha, é sempre o melhor jogador do Porto. Mas depois há uns que vão se destacando cada jogo. Ao contrário, deixem-me só dizer isto, ao contrário de muitas vezes aquilo que eu disse já há bocado, que os nossos alas muitas das vezes fazem jogos fantásticos, e outros jogos que aquilo só há sapatada, não é? Mas pronto, é trabalho para o Sérgio Conceição, porque eles são bons. Exatamente. António, agora é contigo. Tudo aquilo que tu quiseres dizer em relação a tudo, salvo seja, porque ainda temos de ir ao jogo com o Bayer Leverkusen, mas força. Com que ideia é que tu ficaste de cada jogador do Porto, ou se quiseres, quem para ti foram os destaques da equipa do Porto? Eu vou ser o mais sucinto possível, porque os meus colegas já disseram muita coisa daquilo que eu penso e o que se passou na realidade no jogo. Eu queria se orientar na defesa, o Sérgio Conceição não mexeu nos centrais. Eles precisam, como o Pep, vamos ficar sem o Pep algum tempo, precisa dar confiança a estes dois, e também acho que o Fábio Cardoso terá a sua oportunidade, porque ele é raçudo, como o Helder já disse, e pode ajudar também o David Carmo, que está há menos tempo na equipa, a ganhar aquela tal confiança que lhe falta e ganhar um bocadinho de estatuto dentro da equipa, que também que tem que assumir. Na defesa, ele mais tarde ou mais cedo vai ter que assumir, não é? Espero que seja mais cedo do que tarde. No meio campo tivemos o Otávio sempre em alto nível, não é? Sempre em alta rotação, e o Gruitch também não teve mal, como eu acho que também lentamente ele vai ter as oportunidades na equipa. E queria salientar o Tony Martínez, sempre trabalhador, como é óbvio, e queria salientar mais uma escultura do Sérgio Conceição, que está a fazer a sua escultura do Gabriel Verón. O Verón eu desconfio que vai ser mais tarde ou mais cedo uma escultura também do Sérgio Conceição, não é? Ele ainda está a moldar aquilo, ainda está a deitar um bocadinho de água aqui, um bocadinho mais de massa acolá, não é? Para daqui a uns tempos termos outro PP na equipa, não é que ele faz falta, e é mais um para ajudar a equipa a sair do banco ou a entrar a titular. Muito bem, feito então que está esta análise do jogo entre o Anadia e também
o Porto, que deu vitória contundente da equipa portista frente ao Nadia por 6-0, passando as agulhas para a Alemanha. O Porto deslocou-se até ao campo do Bayer Leverkusen, até à Bayer Arena, e ganhou por 3-0, num jogo que foi até mais difícil do que se calhar se estaria à espera, e até mesmo do que aquilo que foi em relação ao jogo do Dragão, que o Porto também ganhou. Portanto, são já 2 vitórias, e numa dupla jornada, vamos dizer assim, num duplo de jogos entre Porto e Bayer Leverkusen, aconteceu que o Bruges já está classificado para a próxima eliminatória da Taça dos Campeões, portanto da Liga dos Campeões. Resta saber se vai ficar em primeiro ou se vai ficar em segundo. Falta saber em que posição vai ficar o Clube Bruges. O que é certo é que no meio disto tudo o Porto, em 2 jornadas, deixa o último lugar e passa para segundo, e surpreendentemente o Atlético Madrid está cada vez pior, e ainda no jogo de hoje, estando nós a gravar o programa uma terça-feira, hoje houve jogo da Liga Espanhola e o Atlético Madrid perdeu ao minuto 93, ou 92 ou 93, aliás, empatou ao minuto 92 ou 93, assim é que é, com um gol sofrido de grande penalidade frente ao Raio Vallecano, marcado por um jogador que foi estrela no Porto, de seu nome Radamel Falcão. Portanto, em cima do minuto 92 ou 93, o Falcão fez... Madrid também. E também foi jogador do Atlético de Madrid, exatamente. O Radamel Falcão já está habituado já ganhou ao 92, por isso aprendeu isso cá em Portugal, ao minuto 92, e ele levou isso para a Espanha agora. Não ganhou, mas empatou, que também é bom. Pronto, em relação a isto tudo, para dizer que o Atlético de Madrid não está bem, e o Porto, obviamente, com 2 vitórias, aproveita esse mau momento, aproveita o mau momento do Atlético de Madrid e aproveita também para subir na classificação, e bem, e portanto o Porto, se ganhar os próximos 2 jogos, e um deles é com o Atlético de Madrid no Estádio do Dragão, e pode muito bem fazê-lo, porque quase que empatando em Madrid, e não aconteceu por mera falta de sorte, pode ser que venha a acontecer daqui por 2 semanas, visto que o último jogo do Porto é no Estádio do Dragão no dia 1 de novembro, no dia 1 de novembro, exatamente. Portanto, o jogo com o Atlético de Madrid é no dia 1 de novembro, exatamente, é uma terça-feira, exatamente. Ora bem, indo então de encontro a este jogo entre o Porto e o Bayer Leverkusen, o que foi curioso neste jogo é que o Porto, em termos de estatísticas, perdeu em quase todos os parâmetros, mas no parâmetro mais importante ganhou e venceu por 3-0. Diria eu que venceu muito bem por 3-0. Foram 2 golos de grande penalidade e um golo em que apenas 2 jogadores tocaram na bola. Foram eles o guarda-redes Diogo Costa e o Galeno. O Diogo Costa passou, o Galeno fez uma recepção incrível e marcou, e Alberto, o Porto claramente que esteve melhor a aproveitar as ocasiões que o Bayer Leverkusen teve e não conseguiu concretizar. Teve uma grande penalidade e o Diogo Costa voltou a ser estrela. Aliás, de resto, o Diogo Costa foi considerado o melhor jogador em campo, não só porque negou tudo o que havia para negar, mais uma grande penalidade que defendeu, e o Porto marcou 3 golos, um em que, como já disse, o Diogo Costa começa no Diogo Costa e acaba no Galeno, e os outros 2 foram marcados de grande penalidade, e o Porto ganhou por 3-0 em Leverkusen, e neste momento está no segundo lugar, praticamente isolado no grupo. O Porto e provou nestes 2 jogos com o Leverkusen que é a melhor equipa. Tem melhores jogadores, tem melhores individualidades, tem mais inteligência, e por isso é que ganhou os 2 jogos.
o Diogo Costa voltou a fazer uma maldade aos alemães que, lá como cá, defendeu uma grande penalidade e ganhámos porque fomos mais inteligentes. E jogámos futebol. Coisa que não aconteceu com o Bruges, que foi uma surpresa para toda a gente, mas, pelos vistos, não foi um acidente de percurso. O Bruges está no primeiro lugar do grupo, com todo o mérito, e muitas das vezes acontecem estas coisas. Não se conhecem os jogadores, não se conhece o nome da equipa, mas não se conhece os jogadores, e depois acontecem estas coisas. Parece que estamos... Parece aquilo que acontece às vezes na taça, nas taças de Portugal e nas outras taças. E o Bruges está, não sendo um acidente de percurso ter ganho como ganhou ao Porto, está em primeiro lugar, com todo o mérito. Agora, nós temos equipa para ombrear com qualquer uma das equipas do grupo. Temos jogadores nada inferiores aos nossos opositores, se bem que o Atlético de Madrid tem nomes mais sonantes, é uma equipa matreira, e estando nós avisados daquilo que já aconteceu com o Atlético de Madrid, vamos jogar, acho que é na última jornada com eles, temos que estar bem atentos para que não aconteça uma terceira vez, que foi o caso de já não me recordo se foi no ano anterior ou há 2 anos, também estávamos quase a ganhar e estávamos em cima do Atlético, depois perdemos 3-0 em casa. E este ano também estávamos em cima do Atlético, empatamos, estávamos quase a empatar e depois perdemos o jogo. Por isso, o Atlético é uma equipa perigosa, das 13 é a mais perigosa, porque a qualquer momento eles acordam e ganham jogos assim, como já nos ganharam, e ficamos todos de boca aberta. Agora, o jogo com o Leverkusen foi fantástico, foi emotivo. Ver o Diogo Costa, eu nem sequer olhei para o ecrã quando foi o penalti, e depois fiquei arrependido porque foi uma defesa portentosa. Quer dizer, infelizmente, por causa destas defesas, vamos ficar sem o Diogo Costa muito rápido, não é? Mas pronto, é assim que é a vida no futebol. Os melhores são comidos pelos tubarões, e um dia destes aparece um tubarão e leva-nos o Diogo Costa e pronto, como já aconteceu. Espero agora que seja bem vendido, pelo menos ao menos isso, do que aquilo tenha acontecido com os nossos jovens, porque acho que o Vitinha chegar a uma equipa de Paris Saint-Germain e pegar destaca como pegou, o dinheiro que deram por ele são peanuts. Tal como o Fábio Vieira, exatamente, que está cada vez que entra no Arsenal, quer dizer, faz maravilhas. Por isso, espero que o Diogo Costa, se for, acho que sim, acho que ele deve ir para ganhar o futuro dele, que é para isso que eles trabalham, mas que pelo menos que o Porto saiba vendê-lo bem. Mas o que eu posso destacar aqui, quer dizer, foi o melhor jogador em campo, o Diogo Costa, e depois temos o nosso Albert Einstein do Irão, que resolve as coisas sempre com uma inteligência fantástica. Para mal dos alemães, que viram o iraniano dar-lhe cabo das contas 2 vezes. Não devem gostar muito, mas pronto, é o que é, e dá-me gozo, dá-me prazer ver um jogador com a inteligência do Taremi a jogar. Já não me recordo de ver jogadores assim, com tanta inteligência a jogar. Dá gozo. Alberto, António, é o que dá os dois começarem por A. Dá nisto.
O Porto ganhou por 3-0 e ganhou bem, e o Diogo Costa foi a estrela da companhia. É verdade. É como o Francisco disse, e é verdade, foi um jogo difícil, apesar de os 3-0 parecer que foi um jogo em que o Porto esteve tranquilo, não, foi um jogo difícil, porque equipas alemãs são muito competitivas, não é? Estão habituadas a correr muito, a trabalhar muito e a dar muita luta, mas o Porto muito se fala sempre em pormenores, em detalhes. Eu não gosto muito disso, sinceramente, porque há outros pormenores e outros detalhes que passam despercebidos, porque são corrigidos a tempo, mas o pormenor daquele passe do Diogo, de 50 metros para o Galeno, e a recepção, aquilo já é meio golo, não é? Depois foi a habilidade do Galeno, a velocidade e a astúcia dele de ir para cima dos defesas e conseguir fazer um bom golo em que não foi preciso mais ninguém. Era guarda-redes e um avançado, chegava perfeitamente. E depois o outro grande momento do jogo, que foi a defesa do penalti, que não é um penalti mal marcado. Há muitos penaltis que as pessoas dizem, foi muito mal marcado. Aquilo não foi um penalti mal marcado, foi um penalti muito bem defendido, mais uma vez, não é? E não foi o primeiro. Isso é que é a curiosidade, é que parece que aquilo já... a primeira pode ser sorte, a segunda já não é bem sorte, não é? Ele já está ali a saber o que é que vai fazer, e também há a preparação dos treinadores, que estudam bem quem bate os penaltis das equipas adversárias, e o Diogo também deve estar informado sobre isso, e na altura certa ele soube-se lançar e não se deixou cair, foi ali a meia altura, aqueles pormenores todos. António, desculpa, é que ele não defendeu o penalti do mesmo jogador, eles trocaram de jogadores. Exatamente. E lá foi um outro jogador que não... Um outro jogador que não quis marcar o penalti agora na Alemanha, deixou para o seu colega e o efeito foi o mesmo. Não é? É por isso que eu acho que um jogador quando bate penaltis, mesmo quando falha, porque é normal, também acontece, tem que acreditar nele, principalmente os jogadores do Porto. Como o Taremi, exatamente. E o treinador tem que insistir, tem que lhe dar confiança. Claro. Se eles começam a querer andar para trás, depois a confiança custa a voltar. Mas, como eu ia dizer, foi uma grande defesa, foi um penalti muito bem defendido pelo Diogo Costa, que depois deu continuação durante o jogo todo, não é por acaso que ele foi o homem do jogo, não é? Mas também quero salientar, como o Alberto disse, o Taremi e o Galeno. O Galeno teve nos 3 golos, não é? Sofreu os 2 penaltis, sem sombra de dúvidas, não é aqueles penaltis em que ele se deixou cair, ele foi mesmo derrubado, não é? Que, pronto, o árbitro teve a ajuda do VAR, foi confirmar, e não houve dúvidas acerca disso, mas o Taremi, de facto, é aquele jogador que, muito inteligente, de facto, não corre... não é o avançado típico daquele avançado da área, é um jogador que vem atrás, sabe ir à frente, sabe aparecer e sabe jogar para a equipa. É muito importante esse jogador no Porto. E o meio-campo do Porto também depois esteve ali na altura em que tivemos que sofrer, não é? Porque o Leverkusen também precisava de ganhar. E foi um jogo bem conseguido em todos os aspectos do Porto. Quando teve que defender, soube defender, quando teve que atacar e marcar os golos, também conseguiu. Porque temos que nos lembrar que o Porto estava no último lugar do grupo, já estava praticamente morto. Eu até hoje disse por graça, o Porto é bom a fingir-se de morto, não é? É uma equipa que finge de morte, toda a gente já está a dar a missa do 7º dia, e de repente o Porto aparece novamente e está na luta para o primeiro lugar. Eu acho que o Porto, se for à Bélgica fazer um bom jogo, e também não, o Bruges já tem a qualificação garantida, o Porto pode conseguir um bom resultado e, quem sabe, ficar em primeiro lugar do grupo e não precisar muito do jogo com o Atlético de Madrid aqui no Dragão. Pode até o empate chegar ou até mesmo pode perder e ficar já qualificado para a segunda fase da Liga dos Campeões. Tudo vai depender daquilo que acontecer entre Leverkusen e Atlético de Madrid na próxima jornada, já que na próxima jornada vai haver Bruges-Porto às 5h45 da próxima quarta-feira. Hélder, o Porto, lá está, ganhou por 3-0 e a figura do jogo está aí mesmo à vossa frente. Diogo Costa, que esteve espetacularmente bem
desde o minuto 0 até ao minuto 90 e qualquer coisa, foi o tempo que teve o jogo. Aliás, acho que ele é o único guarda-redes que faz uma assistência num jogo e defende um penalti, né? Portanto, tem muito bem o Diogo. Aliás, por acaso, eu vi o jogo depois, mas eu vinha em viagem e eu via na rádio o jogo e de facto o Porto marcou 1-0, um golo muito bom do Galeno, não é? Mas depois teve ali um período complicado em que se o penalti entrava, podia vir ao jogo. E o Porto teve o engenho, a felicidade e a sorte do Diogo defender o penalti e depois, na segunda parte, conseguiu suster o Bayer Leverkusen, que é uma boa equipa, embora esta época tenha tido resultados bastante inferiores ao ano passado, mas o Diogo foi o fundamental. E, aliás, o Sérgio apostou muito no Galeno, portanto, que teoricamente podia não jogar e fez um jogo muito bom. E o resto da equipa, se mataste na segunda parte, teve bastante melhor. Na primeira parte, de facto, o Bayer, se tinha de facto marcado o golo, podia complicar as coisas. E lá está, a Champions é isto, o Porto consegue 2 vitórias diante de um adversário difícil, de uma liga muito forte, né, a Liga Alemã, e agora temos tudo para, pelo menos, segurar o segundo lugar. Eu só espero que o Porto não precise do empate para o último jogo, porque sempre que o empate chega, a gente perde. Portanto, ou o Porto resolve já isto na próxima jornada e ficar parado em segundo lugar, pelo menos, ou então espero que o Porto tinha mesmo quem era o Atlético para a gente não facilitar, como o ano passado podíamos, o empate poderia chegar e depois, olha, tivemos aquele de sabor que fomos fora e fomos parar à Liga Europa, que não é a nossa competição. Quando é preciso, quando o empate chega, a equipa nunca sabe atacar ou sabe defender. Ficamos ali no limbo. É tipo Fernando Santos, o empate chega e a gente perde. Portanto, é assim, ou a gente arruma já a jornada, ou então, temos que ganhar o último jogo, porque temos que ganhar. O empate é mau. É mau. Muito bem. Tendo ainda nós que falar sobre o clássico de sexta-feira, o Porto recebe sexta-feira no Dragão o Benfica, o atual primeiro classificado, ambas as equipas separadas por 3 pontos, portanto o Porto vencendo fica com os mesmos pontos do Benfica e fica também no primeiro lugar do campeonato. António, o Porto, o que é que se pode esperar deste Porto-Benfica? Achas que o Sérgio Conceição vai alinhar praticamente com o mesmo 11 que jogou com o Leverkusen? Sim. Se não for igual, vai mexer-se talvez um jogador ou 2 no máximo, mas eu acho que a equipa vai ser muito idêntica, porque o Porto vai ser um jogo difícil. Não é? O Benfica vai em primeiro lugar no campeonato, ainda não tem derrotas no campeonato, não é? Tal como o Braga, quando visitou o Dragão, não é? Depois, a partir daí, vai-se ver, mas até agora não está invicto e não há volta a dar. E o Porto só pode esperar um jogo difícil, como são todos os jogos com o Benfica, não é? E eu normalmente gosto de jogar, quando jogo com o Benfica, eu gosto sempre de ganhar por muitos. Mas eu sei que isto nem sempre é possível, não é? E ganhar por 1-0, 2-0, eu já me dava satisfeito. Mas o Porto tem o que eu chamo o seu quarteto fantástico, nesta altura, que é o Taremi, o Otávio, o Pepe e o Oribe. Esta espinha dorsal da equipa, o Sérgio não vai mexer, não é? E estes 4 jogadores a jogar normalmente vai criar muitas dificuldades ao Benfica. Seja que o Benfica aparecer no Dragão, não é? Eu não sei também que o Benfica é que vai aparecer no Dragão, que eles têm estado a jogar com um jogador, a defesa central, que é o António Silva, que já estão a fazer uma grande publicidade ao jogador. Ele é um rapaz novo, ainda tem muito que dar, e ele errou agora 2 vezes seguidas, no penalti que fez no Paris Saint-Germain e agora no jogo com o Caldas, e o treinador tirou. Eu não sei qual é o sinal que ele quis dar ao jogador,
se tem um jogador que veio agora de uma lesão, que é um defesa central também, um brasileiro, agora não me lembro o nome dele. Que é o João Vitor. Agora vai, sim. Não sei se ele vai substituir ou não, ou se vai entrar com a equipa tipo, porque o Benfica tem entrado sempre com a mesma equipa em todos os jogos, praticamente. O treinador não mexe quase ninguém. Eu não sei se o cansaço se vai começar a fazer sentir. Também este campeonato vai ser diferente e vai parar dentro de semanas, e depois as coisas, quando voltar, não vão ser todas iguais. Mas o Porto pode aproveitar-se um bocadinho da equipa ser sempre a mesma. Isso por um lado é bom, por outro lado é mau, não é? Só depois, no final do jogo, é que vamos ver. Mas espero que estes 4 jogadores que o Porto tem na sua espinha dorsal façam um bom jogo. E estes 4 jogadores estando bem, vai ser muito difícil para o Benfica tirar daqui um ponto que seja ao Futebol Clube do Porto. Alberto, as tuas expectativas em relação a este clássico na sexta-feira? Estes jogos é sempre jogos de tripla, não é? E por ser jogos de tripla, eu quero que o Porto ganhe 3-0, nem que seja o Gonçalo Borges a marcar os 3 golos. Mas pronto, não vai ser assim. Mas eu quer dizer, vai ser assim. A minha expectativa é que a gente ganhe por 3-0 e que marque o David Carmo um, o Galeno outro e o Taremi outro. É essa a minha expectativa e espero que isto aconteça. E não é pedir muito, porque tem sempre ganho nos últimos jogos, tem marcado 3, não é? Sim, não é pedir muito. Eu tenho em mim que o Porto vai ganhar o jogo e espero que seja por 3-0. Este é o meu prognóstico e os jogadores que vou marcar também são aqueles que eu já disse. O Porto vai jogar com tudo o que tem à disposição, excetuando o Pepe, e espero que os nossos alas estejam em dia 5, que façam um bom jogo, porque quando acontece a gente ganha os jogos com alguma facilidade. Espero que seja um bom jogo, que não haja casos. Eu ia dizer uma brincadeira, mas pode... pronto... eu gostava que o gol do Taremi fosse com um penalti provocado por ele. E que fosse bem duvidoso até. Bem duvidoso. Só a milésima vez que se olhe para a repetição e que a gente saiba que ele realmente foi tocado. Porque dá-me gozo que os nossos adversários fiquem a pensar que o Taremi é piscineiro. Pronto. Vou ter que avivar depois a muitos aquilo que disse o rei Eusébio. Mas o meu prognóstico é este. Espero que seja um bom jogo, que não haja casos. Espero que o António Silva jogue, faça um bom jogo, que não seja por ele que o Benfica perca, porque ele é jovem e todos os jovens cometem erros. Acho que o estão a engrandecer demasiado, querem fazer dele um João Félix nas posições de cada um, com certeza. É o chamado marketing, não é? É, exatamente. Mas ele ainda não é aquilo que ele vem a ser, que desejo que ele tenha um bom futuro. Helder, só faltas tu. O Porto, em trocando os alas, joga com Rodrigo e Wendel, com João Mário e Zaidu, ou com PP e Zaidu? Eu acho que vamos jogar com o PP e com o Zaidu, porque acho que o João Mário está... O João Mário e o Rodrigo. E o Rodrigo estão os dois. E eu acho que, muita pena a mim, acho que o PP faz falta, é mais na frente, mas como o Sérgio não vai querer facilitar na defesa, vai apostar com o Diogo na baliza, com o Zaidu na esquerda. Acho que o Zaidu, apesar de não ser um Alexandre ou um Branco ou desse calibre, é bem melhor que o Wendel. Na direita o PP e os centrais, o Fábio e o David Carmo, que eu acho que de facto o Fábio é que está a ser agora o patrão da equipa, não é? Também é um jogador mais experiente.
mas acho que o Sérgio vai apostar neste quarteto, a não ser que o Rodrigo ou o João Mário possam recuperar, mas eu acho que de facto o Rodrigo tem feito bons jogos, mas para um jogo contra o Benfica não é de apostar num jogador um bocadinho pouco experiente nestas andanças dos jogos ditos a doer, não é? Portanto, acho que vai ser esse quarteto defensivo que o Sérgio vai apostar. E a expectativa para o jogo? Estou um portista. Eu não digo como o Sérgio, como o Alberto, está a 3-0, não é? Mas eu acho que 1-0 já estava bom. Portanto, acho que o importante é ganhar, porque para conseguirmos igualar o nosso rival, no limite, no empate. Mas acho que o Porto, a paragem do campeonato para as seleções, se fez bem aquilo foi ao Porto. O Porto conseguiu uma dinâmica de crescimento e de bom futebol e uma equipa estável nesta fase. Ao contrário do Braga, que de facto estava muito bem e caiu a pique, não é? Quer dizer, e mesmo o Benfica... Depois do jogo do Porto. Exatamente, sim, depois do jogo do Porto. E mesmo o Benfica, pronto, apesar de ter feito bons jogos no PSG, né? Acho que de facto... A maioria das pessoas pensava que o PSG ia, não digo golear. O PSG joga sempre com menos 3 jogadores, por isso é fácil jogar contra o PSG. E mesmo assim não é. Atenção, Os jogadores não defendem, não é? O Mbappé, o Messi, o Neymar não defendem, sim. Mas o Messi, com menos 3. O gol dele na Luz é um gol de craque. Sim, senhor. Claro. Pá. Eles a atacar, atacam com 11. E defender só fazem com 8, porque os outros 3 não defendem. Exatamente. Mas estou convencido que o Porto vai ganhar um jogo cá no Dragão e aposto 1-0. Acho que vai ganhar para 1-0. António, não sei se chegaste a dizer... Não disse. Então, força. É como eu digo, eu gosto sempre que o Porto joga o Benfica ganhe de goleada, mas... Acho que também não vai acontecer, mas os 3-0, eu fico ali com o Alberto, vamos tentar aí o 3-0, fica a meio caminho da goleada. Confiança, pá, isso é que é preciso. Pronto, opá, eu acho que o Porto é capaz de conseguir, porque o Benfica é uma equipa bem muito motivado, vem sempre com, digamos, a crista bem levantada, mas também temos de salientar o treinador. Eu gosto do treinador do Benfica. É uma pessoa humilde, ele está a trabalhar bem a equipa, mas o Porto jogar em casa, junto dos seus adeptos, é como se jogássemos com 12, porque no Dragão, o Dragão cheio, e nós sabemos apoiar bem a equipa. Isso há pouco tempo com o Bruges e não foi o que aconteceu. Pois, mas sim, isso é uma vez ao ano, acontece uma vez ao ano, acontece a toda a gente, não é? Mas é 3-3-1, pronto. Se for 4-0 é que era. Não, eu digo 3-0 porque eu confio no Diogo. O Diogo está imbatível desde o jogo com o Braga e foi um jogo na própria baliza, se bem se lembra, não é? Nós marcámos 5 golos, mas só contaram 3 ou 4-1, foi 4-1 na altura. E o Diogo está muito, muito, muito confiante e se tiver um bocadinho da ajuda da defesa, ele vai continuar imbatível mais este jogo. Muito bem, só dar aqui indicação em relação às modalidades do Futebol Clube do Porto. Houve 4 jogos, 2 de handball e 2 de basquetebol. Em termos de handball, a equipa do Porto vai jogar, pois exato, em termos de handball o Porto vai jogar contra o Santo Tirso no dia 22 deste mês. Vai jogar para a Liga dos Campeões, para a EHF Champions League, com o GOG da Dinamarca no dia 27 de outubro. Em relação ao basquetebol, venceu um jogo, perdeu outro. Perdeu o jogo com o Parnu da Estónia por 95-83 para a Europe Cup organizado pela FIBA. E venceu no Dragão Caixa por 91-63 frente à Oliveirense no jogo que aconteceu no dia 15 de outubro. Portanto, foi aqui há uns diazinhos atrás. Tendo em conta que não houve mais nenhuma modalidade a jogar, fica aqui dito o resultado, neste caso, do basquetebol e os próximos jogos de handball
da equipa do Porto. Quanto ao resto, para a semana, havemos de falar sobre algo que eu já falei com vocês, aliás, que eu já vos dei notícia. Vem aí uma possível renovação de contrato para o Diogo Costa, muito provavelmente também com aumento de salário. E para a semana falamos também sobre a atribuição dos prémios de melhor médio ao Eustáquio e de melhor avançado do mês de setembro ao Taremi. Mas isso fica para a semana, porque agora o tempo já se está a esgotar e já estamos com algum tempo de avanço. Portanto, meus amigos, para a semana a mais. Para a semana voltamos a ter 45 minutos a Porto, já nunca são 45 minutos certinhos, mas em todo o caso são 45 minutos, é um programa na mesma onde se fala e discute sobre a vida do Futebol Clube do Porto. Fiquem bem, fiquem com a Rádio Nacional de Desporto. Até para a semana.